Você sabia que Irati já foi mar? Só que isso foi há cerca de 280 milhões de anos atrás. Vem com a gente conhecer um pedacinho do terreno que conta essa história. Olá a todos que acompanham o jornal Folha de Irati. Nós estamos aqui com o professor e coordenador do curso de Geografia da Unicentro Irati, Luiz Carlos Basso. E a gente está aqui no local onde é o amontoado de rejeitos aqui da obra que está acontecendo na 153. E aí, professor Basso, o que foi encontrado aqui nesse pedacinho aqui que conta uma parte da história de Irati e também da história da formação do mundo, né? Exatamente. Aqui nós temos o folhelho bituminoso, né, onde todos nós conhecemos, que é o folhelho, é justamente a rocha que se extrai, que é a companhia da Petrobras, né, aqui da Petrosix, retira o petróleo e muitos outros materiais derivados do petróleo. Esse folhelho é um folhelho onde contém fósseis de aproximadamente 280 milhões de anos, né? E esses fósseis, na realidade, contam muita coisa, muita história. É a história que até da formação da Terra. E aí ajuda a explicar uma das teorias que a gente tem, inclusive dentro da geografia, né, na formação dos continentes, que é a deriva continental. E aí, o que tem aqui que foi encontrado que ajuda a explicar essa teoria? Esse material fossilífero, há 280 milhões de anos, ele também se encontrava na África do Sul, né? E isso já é comprovado, justamente comprova a existência desse Mesosaurus, desse fóssil, que tanto a África quanto a América já esteve unidas, né? Aí na época, há muito tempo atrás, né? E o que mais tem de importância desses fósseis? Além da prova que os continentes estavam unidos, né? Isso tem de importante para nós, principalmente nós iratienses, que ele conta a história de que essa região já foi mar, né? Já foi um grande mar, um mar fechado, né? E foi habitat desses répteis. Além desse réptil, ainda tinha os pigáspios, que eram, hoje, se a gente fosse comparar, seria os camarão, né? Um camarãozinho de máximo 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, o qual ele servia de alimento dos mesossauros brasilienses. E muitos outros, né? A fauna e a flora dessa época era muito vasta, né? Por algum tipo de catástrofe, esses materiais, esses animais, eles desapareceram e ficou as marcas. Mas deixaram vestígios, né? Então eu digo sempre que esses mesossauros, eles são tão importantes para nós porque nos faz ser conhecido no mundo inteiro. Por quê? Porque o mar tem o nome de Irati, que era o mar Irati, um mar fechado. A formação onde a gente encontra esses fósseis é a formação Irati. Então veja a quantidade de conhecimento, a quantidade de bagagem que esse material, esses fósseis, eles trazem de conhecimento para a população iratiense e também a nível mundial. E aí a Unicentro, né, representada principalmente por você que está aqui hoje fazendo a extração, e o Departamento de Geografia aqui da Unicentro Irati, receberam autorização para fazer a extração desses fósseis aqui, né? O que isso representa para a instituição enquanto protagonista dentro do processo histórico do município? Então, nós temos que aproveitar esse material, né? E nada melhor do que esse material fique
para a instituição, porque nós estamos em cima da formação Irati. Então a empresa, juntamente com o DR, eles nos procuraram para nós sermos a instituição depositária, né? Então nós somos legalmente pelo DR e também pela empresa que está construindo essa obra como fiéis depositários desse material. E aqui a Ana vai mostrar pra gente, são toneladas aqui de rejeito e rochas que estão aqui, né? E como é que acontece o processo de extração desses fósseis aqui? Como é que é o trabalho para poder achar tudo isso? A gente vai descer aqui um pouquinho, eu quero que você mostre pra gente como é que está sendo feita essa retirada dos fósseis. Na realidade, hoje, nesse momento, nós vamos mostrar como é que se faz a coleta desse material. Mas não é o correto, porque na realidade nós estamos aproveitando esse material que foi retirado, né? Então, nós estamos tentando fazer um salvamento do material, né? Do rescaldo da obra, né? Mas, para ser exato, né, nós teríamos que retirar no local de origem, né? Então, com certos cuidados, porque daí nós poderíamos ver o horizonte de formação, como é que esse fóssil foi fossilizado, como é que ele estava ali, de que forma ele apresenta no local, se inteiro, se retorcido, se fragmentado. Então, tudo isso são conhecimentos, são informações que nós vamos ter de como esse material foi depositado ali, como é que esse fóssil, como é que esse animal morreu, de que forma que ele foi fossilizado. Então, existe uma ciência chamada tafonomia, que ela vem estudar, tentar decifrar como é que houve esse material, por que ele está ali, como é que ele morreu, né? Então, nada melhor do que você ter uma informação mais concisa, mais consistente, você estudar ali no local onde ele está. Então você pode ver, essa ciência pode explicar, bom, mais ou menos assim, o material está retorcido, né? Os fósseis estão retorcidos, que provavelmente eles morreram em algum lugar, e com o passar do tempo esse material foi trazido, então esse material foi rolado, e o fóssil, e esse animal foi rolado, ele foi perdendo, foi desarticulando os seus membros, né? Alguns fósseis a gente encontra assim, vários fósseis um em cima do outro e todos fragmentados. E isso nos diz que provavelmente eles foram trazidos de algum lugar. Talvez uma região próxima ao litoral, né, do antigo Mar Irati, e eles foram levados para o fundo, e foram rolados e foram depositados. Alguns sim, mas outros são perfeitos, né? Eles morreram, estão ali no local de morte, então eles ainda estão com as suas articulações no local correto. Então tudo isso a tafonomia vai poder explicar sobre esses fósseis que a gente encontra. E aí, considerando tudo isso, então agora o professor Bassa vai dar uma amostrinha para a gente de como é feita a extração desse material, que preserva um pouco da parte histórica aqui do município. Como é que você escolhe a rocha que você acha que vai ter o material? Muitas vezes a gente faz uma observação no perfil, né? No perfil da rocha. É um bloco bem grande, né? Então a gente vê que eles são formados por camadas. Muitas vezes a gente encontra alguns fragmentos aqui, algumas pistas de que deve ter alguma coisa, né? Algum tipo de material preservado, porque a rocha é uma rocha maciça, apesar dela ter estratos, ter camadas, né? Então a gente escolhe ou observa, se não tem algumas informações, como alguns vestígios, a gente tenta, né? Vamos tentar fragmentar elas aqui, ó. Muita. Vamos ver. Se levar sorte,
Já na primeira, né? Na primeira observação já encontrei, né? O que você encontrou aí? Então aqui, bem nessa região aqui, ó, deixa eu tirar a luva, nessa porção, bem aqui, nós temos um fóssil de um pigáspis. Né? E o que é isso? Pigáspis é como fosse um camarão, né? Um camarãozinho hoje, para o pessoal entender melhor. O que a gente vê, não dá para identificar o camarão inteiro, porque ele se fossilizou só a parte da parte do abdômen dele. Então, provavelmente isso aqui é o abdômen, né? No caso, provavelmente aqui é a cabeça, não dá para identificar bem, porque ele é um fóssil bastante sensível, né? E provavelmente aqui ficava a cauda, né? Aquela cauda típica de camarão. Então, ficou só o abdômen preservado. Nós temos algumas outras, algum outro material aqui que dá para a gente melhorar um pouquinho essa explicação. Aqui, vamos ver se nós encontramos. Aqui tem uns... Então, aqui dá pra gente ver, ó. Esse aqui dá pra gente ver a estrutura, né? É uma estrutura de um pigáspis. Aqui, acho que esse aqui dá melhor. Olha aqui, ó. Bem aqui. É a porção do abdômen dele. E engraçado que esse fóssil aqui tem outras estruturas. Aqui tem um vegetal, provavelmente, né? E aqui tem uma estrutura que eu não sei nem o que é, e não posso nem inventar, porque é muito perfeita a circunferência, né? E se você virar, ela tem uma outra estrutura aqui que parece um prolongamento, né? E continua, ó. Continua. Olha aqui, ó. Continua. Então, pode ser o que nós chamamos de icnofóssil. O que é um fóssil? O que é um icnofóssil? É uma marca de um fóssil. Talvez passou um animal por aqui e deixou o buraco. Com o passar do tempo, o buraco foi preenchido. São icnofósseis. Aqui nós podemos ver o nosso querido Mesosaurus brasiliensis, né? Uma baita de uma costela, né? Uma costela do Mesosaurus. Alguns fragmentos de dentes, que são essa estrutura bem fininha, né? Bem fininha ali, ó, são os dentes do Mesosaurus brasiliensis. Algumas estruturas de fósseis que nós não sabemos identificar, né? Futuramente até poderá ser identificado. Aqui mais um pigáspis, esse bem maior, né? Bem maior. Aqui dá para a gente ver um pouquinho da cauda já preservada, mas a cabeça não, né? E então aqui é outra parte da costela do Mesosaurus. Ali nós temos o Mesosaurus brasiliensis, né, com a sua estrutura, com as suas vértebras, com a sua estrutura da coluna vertebral e assim por diante, né? E assim vai. Então, isso aqui nós temos de incas. Grande quantidade dessa fauna de Mesosaurus nessa região. Porque essa formação Irati, ela é muito rica em fósseis deste réptil. Ele viveu aqui há 280 milhões de anos aproximadamente. E aí, professor Basso, após essa extração aqui, isso vai para o campus da Unicentro e vão ser catalogados esses materiais que estão sendo retirados aqui, vai ficar aberto ao público? Então, ele vai ser registrado, né, os materiais, para futuramente fazer a catalogação. Por quê? Porque na realidade, apesar de eu dizer que isso aqui é um Mesosaurus, na realidade nós não temos certeza, porque nessa região não existia só esse tipo de réptil, né? Tanto é que os primeiros pesquisadores, como MacGregor, que foi lá em 1908, 1909, ele estava fazendo pesquisas sobre essa formação,
que aqui é Formação Irati, lá, aqui era a Bacia do Paraná, lá é o Planalto de Caron, na África do Sul, e ele encontrou essa estrutura lá também. Só que ele estava dando um nome diferente, não Mesosaurus. Tinha um engenheiro chamado Israel Wright, né, que consta num vídeo, até no vídeo da minha tese de doutorado. Ele era amigo do MacGregor, que estava fazendo essas pesquisas. E ele encontrou esse material até quando eles estavam fazendo a estrada de ferro aqui de Gutierrez. E ele descobriu isso e mandou para ele lá na África. E justamente Israel Wright, o MacGregor, ele viu que na realidade o fóssil que ele estava estudando era o Stereosternum túmido, muito parecido com o Mesosaurus brasiliensis. E hoje nós sabemos que além do Stereosternum túmido, do Mesosaurus brasileiro, nós temos o Brasilosaurus são-pauliensis. Todos viveram na mesma época, mas em região diferente. Então aqui nós temos o Stereosternum túmido e o Mesosaurus brasiliensis. A diferença é muito pequena, é o externo dele, né? E o MacGregor começou a fazer as primeiras identificações, escreveu sobre eles, até na época, na sua tese de estudo lá, ele colocou que os Mesossauros e o Stereosternum, eles se alimentavam de peixes, né? E hoje nós sabemos que não tinha condição deles terem se alimentado de peixes, porque os peixes daquela época já estavam surgindo, né? Eles possuíam uma carapaça externa, como os cascudos, né? Então era uma carapaça muito dura. E os dentes do Mesosaurus eram muito frágeis, né? Como vocês podem observar, muito frágil. E daí, com o passar do tempo, chegou à conclusão que eles se alimentavam, na realidade, dos pigáspes. Como as baleias hoje se alimentam do krill, que é um tipo de camarão que tem grande abundância aí, e alguns peixes e as próprias baleias se alimentam dessa fonte de proteína. E os mesossauros não foram diferentes. Então, essa região é uma região muito rica. Nós estamos aí com material vasto de paleontologia, vasto de material fossilífero, e nós temos que preservar isso, né? Então temos que tomar cuidado com esse material e coletar ele e levar no lugar que seja preservado. Por isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não podemos levar para casa, né? Deixar na nossa casa, porque é um material que faz parte da ciência e é um material que faz parte da União, né? E a Constituição Federal, ela é bem clara nisso. Todo material fossilífero pertence à União, então ela tem que ser preservada, né? Tem que ser preservada e com muito cuidado. Então não é um souvenir que eu posso levar para casa e deixar, mesmo que nós temos notícia aí de pessoas que levaram e estavam transportando material e foram pegos pela polícia. E é um crime inafiançável, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse material não é comercializável e ele tem uma importância muito grande, muito valoroso esse material, mas cientificamente não tem valor comercial. É um valor incomensurável para a ciência, né? Então a gente tem que, se encontrar algum fóssil, provavelmente, e eu aconselho nos procurar, entrar em contato com a universidade para nós deixarmos lá aqui, né, no laboratório, na instituição de ensino, para futuramente a gente poder identificá-los e pesquisar e, quem sabe, né, achar o objetivo maior por ele ter sido preservado. Então, está preservado porque ele tem um objetivo. Basta nós, como pesquisadores, como descobrir o porquê que eles estão aí, né? Como é que eles morreram, para evitar que outros animais de repente venham sofrer. É lógico que isso eles viveram muito antes do aparecimento dos seres humanos, né?
Então tá aí a riqueza que nós temos em Irati, e é conhecido e deve ser conhecido mundialmente, e principalmente por nós. Nós deveremos valorizar isso aqui, porque isso é muito importante e futuramente pode ser até gerar riquezas de geoturismo, turismo científico, e assim por diante. Então essa foi uma aulinha de geomorfologia, de geologia, paleontologia que a gente teve aqui com o professor Basso, do Departamento de Geografia, inclusive um dos fundadores da geografia aqui do Departamento de Licenciatura da Unicentro Irati, né, professor? Agradeço a sua participação e a gente vai deixar o professor Basso trabalhando aqui porque tem bastante coisa para você procurar aqui, né? E para o pessoal que está em casa, apesar deles estarem fazendo essa retirada, tem todo um estudo técnico, tem todo um processo de autorização para que isso seja feito, e só pode ser feito com uma equipe qualificada que possa vir aqui e fazer a retirada desse material aqui no local. Então, para quem quer conhecer quais são os fósseis, quais são as espécies, pode chegar ali na Unicentro, né, procurar o Departamento de Geografia, que é onde esse material vai estar localizado ali e aberto ao público, né, professoras? Os alunos, a comunidade, a sociedade em geral tem acesso a esse material através da universidade, né? Exatamente.